Ana Cosentino, tudo com você que eu tô chegando, minha linda. Conta que você vai ensinar. Olha, se a Valéria não tem habilidade, ela tem muita habilidade com Fast Pet. Então, Valéria, eu vou te dar uma dica bem fácil para você também começar a fazer patchwork. Lindona! Eu vou vir pra bom, cá, assim você consegue trabalhar melhor, pode ser? Vou vir aqui, ficar do seu ladinho. Você vai dar uma dica pra ela, é isso? Eu vou, não só pra ela, pra todas as Todo nossas mundo. amigas. Você sabe que eu tô muito feliz, né, Cláudia? Eu tô até emocionada hoje. Ah, eu também fiquei meio nervosa, gente. Você tá Não, emocionada? eu acho que não é nem nervosa, é emoção mesmo. É, eu que tô legal. emocionada. Quando eu vi Vida com Arte, eu sou professora de arte. Eu me formei, né? Trabalhei 33 anos com arte, matemática, geometria. A vida não é nada sem arte. Nada, eu acho assim que né? o nome vocês foram muito felizes, viu? É a TV Aparecida que escolheu muito Nossa, bem. olha, meus parabéns para a TV Aparecida, que eu acho assim, desejo todo sucesso para o programa, É para uma vocês, forma viu? também da gente homenagear vocês, que são professoras do Brasil inteiro, que vêm aqui com tanto carinho ensinar, sabe, gente? E quanto, essa o semana eu público? até comentei, falei, quanto talento nós temos no Brasil. Nós temos muitos talentos. Então, pensando nesses talentos, pensando na Valéria também, viu, Valéria? A gente vai dar uma dica hoje de um bloco que você olha para ele parece muito complicado, todo emendado, todo em pedaços. E ele é extremamente fácil de fazer. É uma peça muito fácil de fazer. Tanto é fácil que eu preparei aqui um caminho de mesa. Eu me encantei, comecei a cortar. Preparei, fiz uma bolsa também com ele menor. Tá Ai, vendo? que legal, E para Ana. não deixar ele de lado, eu montei uma bolsa com um bloco num tamanho menor. Então dá pra gente fazer muitas coisas. Eu coloquei o nome dele de Desmembrando o Catavento, porque eu vou dar muitas dicas aqui. Então, se as meninas quiserem construir uma colcha só de quadrados, um caminho de mesa só de quadrados, também dá. Se você quiser fazer com catavento, dá. E se você desmembrar toda essa brincadeira, também dá. Então, para começar, a gente vai precisar cortar 4 quadrados. Esses quadrados, as medidas as meninas podem cortar com o tamanho que você tiver de tecido aí. Então, por exemplo, para esse caminho aqui, eu cortei quadrados de 20 centímetros. Para aquela bolsa, eu cortei quadrados de 13 centímetros. Ok. E para a explicação do passo a passo aqui, eu cortei quadrados de 15 centímetros. Então, a medida do quadrado, cada um corta com a medida que quiser. Que quiser. Se você quiser aumentar, ele vai aumentando o tamanho, né? Ok. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu tô com uma régua aqui quadrada, que é uma régua comum de patchwork, de 15 centímetros. Então, eu vou cortar, o meu tecido já está dobrado, eu já tenho duas folhas de tecido, eu vou cortar já de uma vez só 2 quadrados de 15 centímetros. Se você quiser fazer o caminho, você vai cortar quadrados de 20. Se você quiser fazê-lo menor, pode ser de 15 ou pode ser de 13 centímetros. O da bolsa, eu já usei um Charm Pack, que são quadrados que você já compra ele cortado. São pacotinhos de tecido. Já de vem pronto? Já vem pronto esses pacotinhos. A medida de 13 centímetros, 13. né? Então, aqui, cortei 2 quadrados, escolhi 2 tons escuros e vou pegar 2 tons claros. Então, para montar este bloco, vocês vão escolher 2 cores de tecido estampadas e 2 cores de tecidos neutro. Então, aqui eu vou montar um bloco só, mas eu tenho no passo a passo os 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, por exemplo, vamos supor que esse tecido aqui seja o meu escuro. Então, eu trabalhei com este tecido escuro, esse daqui, vamos pegar esse daqui. Esse tecido verde, meio esverdeado, com um bege. Aqui eu peguei outro tom de azul com claro. E vou montar um bloco bem simples, olha que interessante, bem fácil, 4 quadrados, certo? Vou montar 4 quadrados assim e vou escolher mais 2 estampas e vou montar 2 jogos. Então, a brincadeira é uma brincadeira, na realidade. Montado 2 blocos. Aqui trabalhei com um azul mais escuro, com um bege, um neutro mais escuro. Aqui, como ele está mais claro, escolhi um tom mais claro. Mas é interessante que esse tom com esse Vai ser conversam. isso. Então, isso é boa ideia, boa pergunta sua. Quando você quiser saber, você olha na estampa do tecido principal. Então, meu tecido principal é esse daqui. Qualquer cor que eu puser aqui, ele vai coordenar. Então, aqui tem o claro que vai ficar bom. Aí, basta eu fazer isso, ó. Direito sobre direito, passei uma costura. Direito sobre direito, passei uma costura. Aqui eu já tenho ele adiantado, olha. Passei a costura e aqui ele tá invertido, olha. O azul tá pra cá e esse tá pra cá.
Fez isso, costura aberta, fica melhor. Para costurar aqui, um sobre o outro, e vai vir com alfinete de costura, com o alfinete bem na marcação, junto com a outra marcação aqui. Ó, deixa eu pegar aqui para os meninos pegarem bem a imagem, olha. Linha, isso aqui, viu, Valéria? Isso aqui para quem tá começando. Para quem tá começando é muito simples. Se ela faz esses trabalhos lindos com flash patch, não vai ter dificuldade nenhuma em fazer, olha. Realmente não é difícil como eu imaginava que fosse. Não é, é técnica, é técnica. Fez isso, olha, só passar uma costura. Passou uma costura, eu já vou ter o meu bloco prontinho, costurado, passado com costura aberta. Então, meninas, vocês vão preparar dois blocos, os dois com a mesma medida. Então, se eu cortei de 20 para o caminho de mesa, aqui também tem que ser de 20. Se eu cortei de 15, esse tem que ser de 15. Ok. Certo? Feito isso, olha o que nós vamos fazer. A gente vai pegar uma régua, aí pode ser uma régua maior, né? No caso aqui eu tô com uma régua de 60 centímetros e vou cortar este bloco. Essa que é o legal do patchwork, você constrói, desconstrói e constrói novamente. É muito interessante. E vou cortar em 4 partes pela diagonal. Vou vir aqui, cortei na diagonal, vou girar, no caso essa placa gira, mas se não você gira a sua própria placa e vai cortar novamente. Sempre com cortador, Ana? Sempre com cortador. Dica, acabou de usar, fecha o cortador, tá? Para não acontecer nenhum acidente. Feito isso, retiro as peças e reservo. E vou cortar da mesma maneira o meu segundo bloco. Ok. Vou vir aqui e vou cortar da mesma maneira este bloco aqui. Venho pela diagonal e corto aqui, ó. Do mesmo jeitinho. Do mesmo... Importante ter essa base de corte também, essa placa de corte. Você pode pegar uma base que as meninas têm e girar a própria base. Né? Não pode qualquer base, não é por isso que não vai deixar de fazer, não. Vem aqui e corta novamente aqui. Agora, as réguas são fundamentais, né, Ana? As réguas são fundamentais. Essas são as réguas básicas, né, que nós temos no patchwork, que é a régua de 15 por 30, 15 por 60, aquela pequenininha de 15 por 15. Essa aí todas as meninas que fazem patch têm. Então, eu tenho aqui os meus 2 blocos, certo? Eu vou até tirar a placa aqui para facilitar a visão das meninas, certo? E dos meninos também. Olha, Cláudia, tem muito menino, viu? Tem muito, mas muito homem fazendo patchwork. Que legal, meninos. Muito legal. Parabéns. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos brincar com estes blocos aqui. Então, eu desconstruí os 4 quadrados, desconstruí e vou construí-lo novamente. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui, olha. Se eu tenho aqui o estampado escuro, eu vou pôr um claro, olha. Vou vir aqui e vou pôr um claro. Nesse momento não existe bem uma regra. Não, ele não é técnica, né? Ele não existe, é você brincar. É você brincar. Se os meninos puderem puxar a imagem, eu misturei ali o vermelho de florzinha com o quadrado vermelho mais escuro. Em vez de eu colocar um escuro e um claro, eu peguei e fiz isso aqui, olha. Eu coloquei 2 estampados. Não, se observar, assim, olha. Não existe erro, né, Ana? Aqui, olha, você tá vendo, ó? Entendi. 2 estampados e 2 claros. E 2 claros. Não existe erro. Okay. Cláudia, a Valéria falou que ela não tem habilidade. Eu vou contar uma fofoquinha pra você. Conta. Enquanto você tava lá, mostra pra ela, Valéria. Olha o que a Valéria fez, menina. Olha, gente, que lindo. Olha a habilidade que essa menina tem. Você viu como é rápido? Com Risquei a mão flash patch. livre e recortei. Que show que ficou. Aliás, as letras, quem quiser as letras, lá no 0800 380 2000, meu povo, aproveita o frete e fala, eu quero também um molde de letrinha, né, Vá? Também Você tem tudo, né, kit letras? com 3 moldes. Cara, Vitrine ficou tem. show, tudo com ferrinho de passar? Tudo feitinho agora. Vinda com arte. Valéria, no próximo programa eu quero ver um caminho de mesa de patchwork, tá? Ficou uma gracinha. Vamos fazer uma troca. Você vai fazer flash patch, eu vou fazer patchwork. Ai, que lindinho. Dá nada, é rápido.
Então, nossa, é muito simples, viu, Valéria, viu, Cláudia? É muito simples. Enquanto você estava falando do medalhão, que realmente achei muito bonito, e eu vou comprar um para me proteger também, eu montei aqui o bloco misturando os dois. Então, eu cortei os 2 blocos pela diagonal, só retomando para as meninas, montei os 2 blocos com os 4 quadrados, que também é chamado de forpete. Forpete são 4 pedaços, né? As meninas no pet falam muito forpete, que são os 4 pedaços, os 4 quadrados. Cortei esses 4 quadrados pela diagonal e misturei um com o outro. No caso aqui, eu achei que fica mais interessante eu colocar um estampado com um mais claro, um estampado com outro tom de claro, um estampado tom de claro. Perfeito. Montei os 2 e vou costurar pela diagonal. Então, eu vou vir aqui, olha, vou pegar esta parte aqui com esta parte aqui. Venho com o alfinete. E aqui, olha, eu tenho que tomar o cuidado com a linha de costura. Então, eu vou alfinetar na linha de costura com esta linha de costura aqui, certo? Fez isso, alinha certinho este lado e este lado, põe a bolinha do alfinete virado para fora, alfineta, se você não tem muita experiência, na outra parte também, no final do seu trabalho, e vai passar uma costura com largura de pé de máquina. Ao passar a costura com largura de pé de máquina, eu vou ter esta parte aqui, olha. Eu vou ter já costurado desta maneira, passado sempre com costura aberta. Okay. Por que passar a costura aberta? Porque como eu tenho muito recorte e vou recortar mais ainda, o trabalho fica um pouco mais leve. Fez isso, aqui é uma dica interessante, que as meninas que estão começando ficam meio perdidas e falam assim, ai, Ana, acho que eu errei tudo. Elas veem essa diferença aqui e acham que é erro. Vou até levantar aqui, ó, para o Fernando poder mostrar, olha. Essa diferença aqui, elas pensam que é erro. Não é erro, é exatamente a minha margem de costura, o pé de máquina. A largura do pé de máquina é essa diferença aqui. É normal que aconteça isso. Tem que acontecer isso, tem que acontecer. Para unir uma peça na outra, eu venho aqui, olha, nesta emenda aqui, exatamente nesta emenda, que é essa emenda aqui, ó. Que por isso que as pontas, essas pontas aqui, olha... Deixa eu puxar aqui para o Fernando poder mostrar. Essas pontas aqui saem certinha. A dica é isso daqui, ó. Pôr exatamente na pontinha aqui, na outra ponta aqui. Fez isso, olha. A bolinha de alfinete para fora. Alfineta nas 2 extremidades também e passo uma costura. Quando eu passo a costura, eu já vou ter costurado, olha, certinho. O meu canto, os meus cantinhos aqui saem certinho. Passa a costura aberta, vou montar os 2 blocos, olha. Vou vir aqui e vou montar os 2 blocos. Então, o que eu fiz? Construí o quadrado, desmembrei o quadrado em 4 partes pela diagonal. Montei, isso aqui é chamado de catavento no patchwork. Montei 2 cataventos com 2 tons de azuis e 2 tons de bege. Agora, eu vou novamente, recortar. A gente constrói e desconstrói. Isso, aí os maridos falam assim, nossa, vocês são malucas, vocês compram o tecido inteiro, picam eles, pra juntar de novo. Junta de novo. Aí eu falo assim, e vocês que fazem pesca de lazer? Ficam lá horas pescando e depois, graças a Deus, soltam o peixe novamente. Então é um hobby. Soltam. Boa, Ana. Não que comparação bacana. É uma comparação, assim, é um hobby, é uma coisa gostosa de você fazer, né? Então, construir, desconstruir e construir novamente. E agora eu novamente vou desconstruir. Então aqui, quando você construir novamente o bloco, você meça este bloco, a largura que deu e divida por 3. Meça o bloco e divida por 3. À medida que você dividiu por 3, você vai pegar uma das partes, então vamos supor, aqui deu, vamos supor que dê 20... 12, 12, 24. Aí vai dar decimal, né? Vamos por quebrado. Eu tô pensando num número aqui quebrado. Deixa eu ver aqui, ó. Que não seja divisível por 3? Tem que ser um número. O interessante é que seja um número divisível para não te dar. 21, 15. 24. 24. 24. Vamos por 24, que tem aqui. Esse aqui deu 24. 24 dividido por 3. 8. 8 centímetros eu vou dividir por 2. E vou explicar por quê. Porque eu vou vir aqui, olha, e vou medir 4 centímetros. Eu fiquei pensando, porque como eu aqui fiz uma medida lá, eu fiz outra, aqui, para esse daqui, eu cortei deu 13 centímetros, então eu cortei a faixa de 6,5. Esse daqui deu 24, eu vou vir aqui, olha,
A partir desta linha do centro, aqui, desta linha do centro, vou até fechar esse alfinete um pouquinho aqui, e vou cortar 4 centímetros para um lado, 4 centímetros para o outro lado. Por isso que são 8. 8 dividido por 2, 4 para um lado e 4 para o outro. Parece complicado, né? Mas se não for dividido por 3, tiver decimais, tudo bem? Tudo bem, porque as réguas de PET, elas têm todas essas numerações, você pode pôr... Você entendeu? Não precisa ter essa preocupação. E se você quiser pôr também um número exato, um número redondo aqui e deixar essas partes aqui maiores, também não tem problema. Okay. Se não ficar os 3 do mesmo tamanho, não vai ser isso que vai deixar de fazer. Esse aqui pode ficar um pouco mais estreito, que também fica interessante. Entendi. Tá? Se der uma dízima, né, um número muito quebrado, você joga esses 2 aqui da mesma medida e esse deixa um pouco mais estreito. Aí eu venho aqui, olha, vou cortar 4 centímetros. Ou gira a placa, se você tiver a placa giratória. Se você não tiver, você gira a placa que você tiver mesmo na mão. Aqui, no caso, eu estou utilizando essa, que ela é mais fácil. O que eu estou fazendo? Eu estou cortando o bloco todo, sempre em 4 centímetros, a partir das linhas do centro, olha. Você sabe que as meninas e os meninos que fazem PET adoram esse tipo de bloco, porque você olha assim e você não tem ideia de como ele foi feito. Nossa, então pega, por exemplo, uma Valéria que está começando, ela vai achar que cortou pedacinho por pedacinho e emendou. Você achava isso, Valéria? É um enigma para quem está só vendo. Não conhece a técnica, é um enigma. Acaba achando tão difícil assim. É técnica. Então aqui ele está cortado a partir dessa linha do centro aqui em 2 partes. Então eu tenho 8 aqui, olha, 8 aqui e 8 aqui. Este 8 do centro eu dividi 4 aqui e 4 aqui. Aí o que eu faço? Agora eu brinco com o bloco. Eu venho aqui, olha, viro esta parte pra cá, viro esta parte pra cá. Tá vendo aqui o triângulo? Eu desmembro esse triângulo, olha, eu viro pra um lado, ó, e viro ele pro outro. Tá pronto o meu bloco. No chão, a Poi tá olhando pra você, viu, Ana? Olha. A menina bonita aí. Olha aqui, ó. Você tá vendo? Eu desmembrei o catavento. Então, eu vou fazer isso com os 2 blocos. Eu vou desmembrar tanto este quanto esse daqui, Ana, e aqui nesse caminho, quantos blocos tem desse? 2. 2? Aqui não tem 2 blocos? Tem. Eu montei 2. É como se eu tivesse esses 2 aqui, mas aqui olha. nesse caminho tem só 2? Ó, aqui tem um bloco. Isso daqui é um bloco. 2. Que aqui é um bloco. Ah, entendi. Isso aqui é de uma montagem. E aqui é de outra montagem. Por isso que eu falo 2. Entendi, porque para cada montagem eu preciso de 2 blocos. Na realidade, dá 4. Dá 4. Porque aqui, olha o que vai dar. Aí, na hora que eu for construir, olha, ele vai acontecer isso daqui. Esse daqui é esse daqui, olha. Esse daqui que eu desmembrei, eu vou costurar e ele vai ficar esse daqui. Esse aqui que eu ainda vou cortar, ele vai dar este outro bloco. Eu vou ter 4 blocos aqui no caso desse caminho totalmente diferentes um do outro? Você vai de cada corte, você vai ter 2. Então aqui, olha, diferentes entre si, né? Diferentes entre si. Então aqui para trabalhar aqui, o que eu fiz? Eu montei um bloco nesse tom de azul e montei um bloco neste tom de verde. Para cá eu montei no estampado e nesse daqui. OK. Aí para unir um com o outro é muito fácil. Então aqui ainda não cortei, depois eu vou cortar. Aqui deu para entender? Que você só mexe nessas partes centrais. Para costurar, direito com direito, passa uma costura. Direito com direito, passa uma costura. Eu costuro assim, olha. Isso para quem tá começando, tá? Porque as meninas que já fazem PET sabem que a gente, normalmente no PET, você costura por faixas horizontais. Uniu, eu vou ter este bloco aqui, olha. Eu vou ter este bloco aqui. Vou desmembrar esse daqui da mesma maneira e vou ter este daqui, olha. Aqui, então, de uma brincadeira, eu tiro 2 blocos. Por isso que eu falei que aqui eu fiz 2 vezes. Porque eu fiz este corte aí eu peguei mais 2 estampas e fiz mais outro. Fiz um caminho de mesa. Aí, para montar, é muito simples, olha. Basta eu girar, olha. Eu tenho aqui emendando se você quiser. Se você não quiser, olha, você pode fazer isso daqui, ó.
Você tem ele aqui no mesmo tom. Se você não quiser, você pode ter ele... Olha que máximo, uma outra brincadeira. Ana, muito ele te dá legal. uma outra opção de bloco aqui no centro. Vai do que a pessoa gostar mais. Se você quiser, né? se você quiser, você pode colocar uma faixa intermediária com um quadradinho no centro aqui. Ele te dá uma outra opção de bloco. Entendi. Então aqui, olha, mostrando aqui, ó, aqui eu mudei a posição dos desenhos, eu inverti, olha. Ele saiu aqui, nesse central aqui, você tá vendo? Esse é um bloco. Esse aqui é outro bloco. É outro bloco. Aqui ele saiu invertido, olha, tá vendo? Esse daqui eu quis pôr junto. Então aqui deu um efeito de bloco, olha, aqui deu outro efeito. E o resultado final fica lindo, né? Nesse daqui que eu fiz claro, olha, você pode ver que eu pus os dois estampados aqui e os dois claros aqui. Ali. Ele me dá um outro efeito também. Parece um outro desenho, porque como você mudou o tecido, né, a padronagem, a estampa, gente, você não diz, é o mesmo trabalho. E a dica que eu dou sempre, você quer valorizar o trabalho, você sempre coloque uma moldura. No caso aqui, eu estava com tecidos mais escuros, uns tons de verde e azuis mais escuro. Então eu joguei uma moldura um pouco mais clara. Se eu jogasse, vamos supor, se eu pusesse uma moldura azul marinho aqui, ele não ia me realçar este bloco aqui. Então, a parte de moldura, de acabamento do trabalho, isso também é muito importante dar dica para as meninas. Porque às vezes elas constroem o trabalho, por exemplo, aqui não tem nada ainda. Eu quero valorizar esse trabalho. Que cor que eu vou pôr de moldura? Eu poderia colocar até uma moldura puxando pro verde. Pro verde? Isso é uma coisa muito gritar, difícil, né? que as meninas falam assim, Ana, eu me encanto com o seu trabalho por causa das cores. Por quê? Porque a minha estampa principal é essa daqui. Entendi. Então, sempre que você tem dúvida como combinar tecido, pega a estampa principal. A minha estampa principal é essa daqui. Ele tem um verde. Porque se eu jogar um azul marinho aqui, ele vai me matar essa cor. Se eu jogar um mais claro, ele vai... Eu falo que vai gritar com esses tons de bege aqui. Esse aqui tá muito escuro. Então, no caso aqui, se eu puser um tom de verde intermediário, assim, mais para esse tom aqui, ele vai ficar bem interessante. Foi o que eu fiz aqui. Para trabalhar com esse daqui, eu olhei nessa estampa, eu puxei para a cor dessa bolinha aqui, ó. Você tá vendo? Eu peguei um tom desse daqui da bolinha, desse mais claro, para poder jogar essa moldura. Lindo. Outra dica que eu vou dar, que você tá virando. Gente, olha o aqui. cuidado com o tecido que se coloca no fundo. Então, ter sempre um tecido bonito pro fundo, porque você pode usar tanto de um lado quanto do outro. Exatamente. Olha. Você entendeu? Lógico que nós que amamos o patchwork, a gente gosta mais do patchwork. Mas nada impede. Né? Aí você quiltou, Ana? Aí eu fiz um quilt aqui, eu fiz um quilt. A outra dica que eu posso dar para as meninas também, que hoje eu falei que eu ia pegar nosso programa só para dar dica. Linha invisível. Aqui, como ele está muito colorido, assim, apesar de ser tudo em tons de azuis e verde, linha invisível. A linha invisível mesmo. Eu coloquei tanto na bobina quanto em cima e trabalhei com um quilt de arabesco em cima do trabalho todinho. Chama-se linha invisível. Linha invisível. Você vai numa casa de aviamentos e procura linha invisível. Entendi. Não muito grossa, linha fina. E aqui o que é que você fez? Aí um viés, um acabamento de 4 centímetros. De 4 centímetros. Finalizado à mão, olha. Finalizado à mão, finalizei à mão. Esse aqui a gente já tem bastante aulas, a gente já deu bastante no meu canal do YouTube, eu também ensinando a fazer. Nossa, ficou lindo demais. E você conseguiu aí, durante o programa, desmembrar um trabalho que você bate o olho e fala, era um quadrado, eram 4 quadrados, menina, né? De 4 quadrados isso, você faz Desmembrou Eu quis, na nossa primeira aula, fazer um trabalho assim, simples, mas de impacto visual, que as meninas tenham a confiança e a certeza que elas vão conseguir fazer. E sabe o que é bacana, Ana? Como o patchwork agrada a todo mundo, todo né? mundo, Todas as idades. A gente fala meninas e meninos, porque, olha, ele pegou assim, os meninos também estão. Cláudia, antes de terminar, eu queria aproveitar esse nosso primeiro programa e agradecer todo mundo que fez oração pelo meu pai. O pai passou por um problema de saúde e teve que fazer uma cirurgia. E eu pedi no Face para fazer oração. Eu acredito muito na força da oração. Eu acho assim, até hoje, a Nossa Senhora está aqui nos abençoando. Eu tenho muita fé nisso, eu tenho muita fé mesmo. E ele vai ficar cada vez melhor. E eu agradeço a todo mundo que fez oração por ele. Estou aqui pessoalmente, viu? Muito obrigada mesmo, de coração, que ele viu? Está, e do seu pai também. Obrigada de coração. Ai, meu Deus do céu. Esse povo se emociona e a gente fica todo mundo com os olhos cheios d'água. A mãezinha dela tá sentada ali, coisa mais linda desse mundo. Ai, Ana, tô emocionada também. É bom, né? A gente depende um do outro nessa vida, não é verdade, meu